Eles escrevem com a mão errada. Não por escolha, não por moda, mas por pura e imutável natureza. Os canhotos, essa minoria persistente e improvável, vivem à esquerda de um mundo que foi desenhado com a régua da maioria. Tesouras, carteiras escolares, instrumentos musicais, abridores de lata, máquinas de cartão, cadernos em espiral. Tudo, absolutamente tudo, supõe que a mão dominante será a tia direita. E quando não é? Quando, desde cedo, uma criança descobre que seu corpo, sua destreza e seu conforto estão do lado errado? O que acontece quando a realidade que deveria acolher obriga a se adaptar, a torcer os pulsos, a dobrar as regras? Durante séculos, os canhotos foram vistos com desconfiança. Eram a exceção. E como toda exceção num mundo regido pela norma, passaram a ser tratados como anomalias. Em muitas culturas, a mão esquerda era associada à impureza, ao erro, ao pecado, à malícia. No latim, a palavra sinistra, esquerda, dá origem ao termo sinistro, e não por acaso. Canhotos foram forçados, humilhados, adestrados a escrever com a mão direita. Eram corrigidos com tapas, com réguas, com vergonha. Uma pedagogia da repressão, onde a individualidade era sufocada em nome de uma padronização social. Mas a mão esquerda resistiu. Persistiu. E com ela, uma série de nomes que ajudaram a reescrever a história da humanidade. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Barack Obama, Bill Gates. Ser canhoto, afinal, não é um erro da biologia, é uma mutação simbólica. Um pequeno desvio que carrega em si uma poderosa metáfora, a de que é possível pensar, agir e criar fora do padrão. A lateralidade esquerda se torna, assim, uma marca de originalidade, de resistência silenciosa, de adaptação forçada que floresce em genialidade. Não é coincidência que tantos gênios da arte, da ciência e da política sejam canhotos. Há algo no modo como o mundo se impõe aos canhotos. Essa constante necessidade de contornar obstáculos, de pensar soluções alternativas, de hackear o sistema, que estimula o cérebro a funcionar de modo diferenciado. Estudos indicam que canhotos têm maior conectividade entre os hemisférios cerebrais, maior capacidade de pensamento divergente e uma propensão maior ao raciocínio espacial. Mas, mais do que isso, são treinados desde cedo a ser diferentes, não por vontade própria, mas por necessidade. A história da canhotice é a história de uma rebelião discreta. E essa rebelião começa cedo, quando a criança aos 6 ou 7 anos tenta se ajustar às regras do mundo escolar e percebe que sua mão suja a tinta ao escrever que o caderno é feito para o outro lado, que o professor insiste em mudar sua posição natural. A mão esquerda é desconfiada, estranha, quase indesejada. Mas ela persiste, teimosa. E no gesto de insistir, ela se torna símbolo. Uma mão que não obedece ao padrão. Uma mão que desafia. O século XXI trouxe algum alívio para os canhotos. Equipamentos adaptados, reconhecimento científico, discussões mais abertas sobre lateralidade e neurodiversidade. Mas o preconceito persiste, muitas vezes mascarado em pequenas práticas cotidianas. Há poucos produtos feitos para canhotos. Há pouca empatia na ergonomia dos objetos. E há ainda muito desconhecimento sobre como funciona o cérebro canhoto, sua lógica, seus impulsos, suas fortalezas. A ciência, por mais que avance, ainda tropeça na complexidade da lateralidade. Hipóteses surgem: a dominância hemisférica cerebral, a influência genética, a interferência hormonal durante a gestação, até fatores epigenéticos. Mas nenhuma explicação encerra o mistério por completo. A canhotice permanece, em parte, inexplicável. Um lembrete biológico de que o ser humano é múltiplo, contraditório e que nem tudo pode ser encaixado em fórmulas previsíveis. E talvez aí resida sua beleza. Os canhotos, mesmo sendo apenas cerca de 10% da população, compõem uma espécie simbólica de resistência. Vivem forçados a decifrar e traduzir um mundo hostil.
A cada tesoura que não funciona, a cada maçaneta ao contrário, a cada carteira mal projetada, há um desafio que exige reinvenção. E nessa reinvenção cotidiana, o canhoto molda uma mente mais resiliente, mais adaptável, mais criativa. Ser canhoto é mais do que escrever com a outra mão. É escrever com a outra lógica. É pensar fora do enquadramento. É desenvolver, à força, um olhar de fora. O olhar de quem nunca foi convidado a fazer parte do modelo e por isso mesmo teve que redesenhar o seu. E não se trata de vitimismo. Trata-se de constatar como as estruturas do mundo moldam o corpo, o gesto, o pensamento. E como, apesar dessas estruturas, algumas naturezas insistem em florescer. A mão esquerda continua a escrever. Nas paredes, nos cadernos, nos códigos, nos quadros, nas leis. Continua a criar, a transformar, a sugerir outro modo de operar. Talvez o mundo precise, mais do que nunca, da ousadia silenciosa dos canhotos. Porque, em tempos de repetição em massa, a diferença se torna um ato revolucionário. Os canhotos não querem um mundo invertido. Querem apenas um mundo onde não precisem se contorcer para caber. Um mundo onde a singularidade não seja punida, mas celebrada. Um mundo onde escrever com a mão esquerda não seja um desvio, mas um sinal de que ainda há espaço para o inesperado. E que sorte a nossa quando esse inesperado se transforma em arte, ciência, beleza e pensamento livre. A mão esquerda, afinal, também escreve a história, mesmo quando insistem em dizer que ela está no lado errado da página.